Que resposta vocês ouvirão se perguntar a um consultor do Templo e História da Família da ALA quem treina você? Quem é seu líder? Quem lhe dá designações? A quem você presta contas? Quem o ajuda? Se a resposta não for "não tenho certeza" ou uma expressão de interrogação, por que motivo o consultor de Templo e História da Família da ALA está confuso? Será que as coisas mudaram no ano passado e eles ainda estão tentando entender e implementar as novas instruções? Ou será porque o bispo e o presidente do Quórum de Elders não lhes comunicaram quais desses padrões de liderança? Número 1, em azul. Número 2, em vermelho. Número 3, em verde. Ou número 4, em roxo, que está sendo usado. Vamos ver o número 1, o padrão azul. O consultor presta contas ao líder de templo e história da família da ALA, que trabalha bem próximo ao presidente do Quórum de Elders, que supervisiona o trabalho sob a direção do bispo. É preciso ter um motivo, a aprovação do presidente da estaca ou a confirmação do Espírito Santo para desviarmos deste padrão de liderança. Em alas e ramos muito pequenos, alguns desses chamados podem ser reunidos num só, conforme mostrado nos 3 slides a seguir. Se não foi chamado um líder de templo e história da família da ALA, um conselho na presidência do Quórum de Elders assume a função. Isso porque o presidente do Quórum de Elders geralmente delega essa responsabilidade a um de seus conselheiros. Se o presidente do Quórum de Elders não delegou essa atribuição, o padrão de liderança fica assim. Se o bispo não delegou ao presidente do Quórum de Elders, o padrão então fica assim. Bispos e presidente de quórums de Elders escolham o número 1, 2, 3 ou 4 e não guardem segredo. O uso eficaz dos consultores de templo e história da família da ALA é fundamental no cumprimento de uma responsabilidade designada por Deus. É desanimador vermos a fiel disposição de um consultor de templo e história da família da ALA ser desperdiçada. O padrão de liderança da ALA não deve ser ambíguo para os consultores. Recomendamos firmemente o padrão número 1 para a maioria das alas, para ajudar todos os líderes da ALA a realizarem o trabalho de salvação. A primeira presidência e o Quórum dos 12 autorizaram uma reunião de coordenação e um plano de templo e história da família da ALA. De modo semelhante ao que acontece no trabalho da obra missionária. Vamos ver o plano. Um plano simples de templo e história da família da ALA deve ser elaborado e discutido pelo conselho da ALA e aprovado pelo bispo. O plano deve incluir maneiras de elevar a visão geral e a atitude da ALA em relação ao trabalho de templo e história da família. O plano de templo e história da família da ALA poderia abordar como envolver as crianças de 10 a 11 anos no trabalho da história da família, incentivando-as a se qualificarem para uma recomendação para o templo de uso limitado. Como envolver os recém-conversos com 11 anos ou no trabalho de história da família em geral, facilitando a obtenção de uma recomendação de uso limitado. Como ajudar os membros da ALA que ainda não incluíram suas 4 gerações no Family Search, como ajudar pessoas na preparação para o templo e como incentivar, coordenar e facilitar a frequência ao templo sem estabelecer, irmãos, isso é muito importante, irmãs, sem estabelecer cotas ou relatórios de frequência ao templo. Para promover eficazmente a participação dos consultores, pode ser realizada uma reunião de coordenação de templo e história da família. É semelhante à reunião de coordenação da obra missionária. A reunião de um grupo dedicado de pessoas gera entusiasmo pelo trabalho.
E isso vai ajudá-los a servir eficazmente. O propósito da reunião é coordenar o trabalho de templo e história da família da ala, inclusive a implementação do plano de templo e história da família da ala. Essa reunião é realizada regularmente. O líder de templo e história da família da ala participa da reunião e a dirige, com a presença dos consultores de templo e história da família da ala. Sempre que as condições exigirem e permitirem, uma irmã da presidência da Sociedade de Socorro e um membro da presidência do Coro de Elders participam da reunião. Ocasionalmente, os missionários de tempo integral também podem ser convidados. Com um plano simples e claro de trabalho de templo e história da família da ala, a reunião de coordenação não precisa ser longa. Deve se manter voltada às pessoas. Deve ser sempre focalizado nas pessoas e, às vezes, não precisa ser presencial. Esclareçam os padrões de liderança. Temos que coordenar o trabalho de salvação nas aulas. E-mails, mensagens de textos, muitas vezes pode atingir o objetivo de coordenação esperado. Caso contrário, o que não queremos é reuniões ineficazes. Esclareçam os padrões de liderança para os consultores de templo e história da família da ala. Implementem as reuniões de coordenação de templo e história da família da ala e o plano necessário para alcançar esses objetivos. Ao fazerem isso, o Senhor vai acelerar seu trabalho em ambos os lados do véu e serão abençoados neste processo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.